Aleluia. Êxodo 33. Mas antes de nós entrarmos na leitura, eu vou pedir para que vocês se coloquem em pé de novo. Nós vamos fazer um clamor agora, amém? Irmãos, nós continuamos na batalha de oração pela vida do Davi. O Davi teve alta, nós declaramos aqui a alta do Davi. Só que o Davi voltou de novo para o hospital. Os médicos não estão achando onde está o problema do Davi. Está com muitas dores nas costas, mas eu creio que existe um propósito do Senhor nisso, amém? E creio que para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, o Davi vai sair daquele hospital curado. Amém? Eu quero convidar você que é mãe, você que é pai, você que é filho, e você que é irmão em Cristo, da família, né, da Elaine, que nós estejamos orando. Amém? A Alexia está firme no propósito dessa semana, vindo todos os dias. Ela não veio um dia porque ela estava cuidando do Luca, não foi? Mas que nós possamos, até o final dessa semana, glorificar e exaltar o nome do Senhor com a alta e com a cura do Davi. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Ore comigo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor que sonda corações e pensamentos sabe exatamente, Deus, exatamente o que a Elaine está passando nesse momento, o Henrique, toda a família sentindo, ó Deus, esse momento de internação do Davi. Nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas, confiamos, vivemos por essa fé. E hoje, Deus, de uma forma muito especial, eu quero te pedir, movido de íntima compaixão, julga essa causa, Deus. Cura o Davi. Arranca o Davi daquele leito. Mostra para os médicos, Deus, onde está essa enfermidade. Melhor do que isso, assim como ela apareceu, foi a palavra que eu liberei para a Elaine hoje à tarde, que ela suma, que ela seja extirpada do corpo do Davi. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, toca na vida daquele menino. Vá do alto da cabeça, à planta dos pés, derrama sobre ele o bálsamo de Gileade. Nós decretamos a cura do Davi. Nós decretamos pelo poder e autoridade no nome de Jesus, declarando a tua palavra, Senhor, que diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades, que o Senhor levou sobre si tudo aquilo que fere a vida do homem. Toma a vida dele nas tuas mãos. O Senhor disse, Jesus, tudo aquilo que nós pedimos ao Pai, no seu nome, crendo, nós receberemos. Eu creio que o Senhor já liberou a cura do Davi, por isso glorificamos e exaltamos o nome santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Nós vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio nisso, irmãos, daqui para o final de semana, declarar nesse altar. Eu quero pedir para que no domingo, em nome de Jesus, nós ofereçamos um culto de ação de graça pela vida do Davi. Amém? Davi já vai estar em casa. Amém? Davi já vai estar em casa. Êxodo 33. Nós estamos hoje na quarta e penúltima chave. Amém? Quarta e penúltima chave. Que é não só acreditar em Deus. Essa chave fundiu a cabeça de muita gente aí, irmão. Tem gente que, pastor, é isso mesmo? Aqui. Olha aí, irmão, presta atenção aí, que é não só acreditar em Deus. E eu quero, hoje não vai ser um culto longo, né? Nós precisamos terminar tudo que a gente vai fazer aqui hoje antes das 23h30. Não entendi, já termina depois? Virou vigília? É? Amém? Aleluia. Eu não sei como é que está na sua Bíblia aí, irmão, mas na minha aqui está assim, ó: Deus não acompanhará o povo. Quem está comigo aí? Tem alguém comigo aí? Como é que está escrito na sua? Êxodo 33. Na minha está assim: Deus não acompanhará o povo. Não irá no meio do povo, mas enviará um anjo. Deus não irá no meio do povo. Olha que coisa interessante. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: sai deste lugar, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, e vai para a terra a respeito da qual jurei a Abraão,
a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à tua descendência. Enviarei um anjo à tua frente e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus, os jebuseus. Vai para uma terra que dá leite e mel, mas não irei no meio de ti, porque para que eu não te destrua no caminho, porque és um povo muito obstinado. Quando o povo ouviu esta má notícia, começou a chorar, e nenhum deles usou adornos, pois o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos israelitas: és um povo muito obstinado. Se eu subisse no meio de ti por um só momento, te destruiria. Portanto, tira agora os teus adornos, para que eu decida o que farei de ti. Então os israelitas tiraram os seus adornos desde o monte Horebe em diante. Moisés costumava pegar a tenda e armá-la fora, bem longe do acampamento, e chamou-a de tenda da revelação. Todo aquele que buscava o Senhor ia à tenda da revelação fora do acampamento. Quando Moisés ia à tenda, todo o povo se levantava. Cada um ficava em pé na entrada da sua tenda e contemplava Moisés pelas costas, até que ele entrasse na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava na entrada da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem que estava à entrada da tenda, e todo o povo, levantando-se, adorava, cada um na entrada da sua tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Em seguida, Moisés voltava para o acampamento, mas seu auxiliar, o jovem Josué, filho de Nun, não se distanciava da tenda. Moisés então suplica a Deus, o verso 12. E Moisés disse ao Senhor: tu me dizes que eu faça subir este povo, mas não me mostra quem virá comigo. Dissestes também: conheço-te por teu nome, e achaste favor aos meus olhos. Se eu achei favor aos teus olhos, rogo-te agora que me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que continue a achar favor aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. O Senhor respondeu-lhe: eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Então Moisés lhe disse: se tu, Senhor, não fores conosco, não nos faça subir daqui. Não iremos a lugar nenhum, se o Senhor não for comigo. Amém? Só até aqui. É interessante quando nós falamos não só acreditar em Deus, e você vai entender o contexto dessa chave que você vai receber hoje. A intimidade com Deus, presta atenção nisso. A intimidade com Deus, ela vai revelar o nível de necessidade, vai revelar para você, na sua alma, o nível de necessidade que você tem da presença dele. O povo, ele tinha necessidade de Deus, pelas benesses de Deus, pelos benefícios que o Senhor trazia para eles. O povo vivia debaixo de uma promessa, tinha uma fé oscilante, não tinha relacionamento nem intimidade com Deus. Diferente de Moisés, que a palavra diz que falava face a face, como um amigo fala com ele. Olha que coisa interessante. Era um povo que buscava a Deus pelo seu interesse, como o povo que caminhava atrás de Jesus no Novo Testamento. Mas Moisés entendia a necessidade. Havia uma promessa de Deus: você vai subir com esse povo. Eu conheço o coração desse povo, povo obstinado, povo difícil, povo complicado de lidar. Eita, povo! Você não conhece ninguém assim não, né, irmão? Não.
Glória a Deus por isso. Mas Deus conhecia o coração daquele povo, assim como Ele conhece o nosso coração. E Ele disse para Moisés: eu vou mandar um anjo, porque se eu for, se eu usar a linguagem século 21, vai dizer assim: se eu for, vai dar ruim para vocês. Se eu for, a chapa esquenta, o couro vai comer e vocês vão cair. E Moisés, então, se apresenta diante do Senhor, mais uma vez, com toda a reverência de alguém que respeita o Deus que serve. Mas Deus fala com ele com intimidade, de pai para filho, de um amigo. E uma coisa que me chama a atenção aqui é quando ele diz o seguinte: se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Então não basta acreditar somente na palavra. Amém? A palavra que nós vivemos é a palavra de Deus. Nós precisamos acreditar nela? Sim. Mas não basta somente acreditar na palavra. É necessário entender que nós temos a necessidade da presença. Nós temos a necessidade da presença. Você tomar decisões a partir de uma palavra é lindo. Você fazer as coisas a partir de uma palavra é lindo. Mas você precisa entender que você não pode ir sozinho. Que você não pode tomar nenhuma decisão sozinho. Que ser ousado é tremendo, mas você precisa ser ousado com Cristo, com o Espírito Santo. Que ter fé é tremendo, mas se a sua fé não for alicerçada no Espírito de Deus, alimentada pelo Espírito de Deus, carregada pelo Espírito de Deus, transformada pelo Espírito de Deus, é a fé como de qualquer mortal. E eu quero falar para você que fé não é tudo igual. A fé não é toda igual. Amém? Tem muita gente que nunca foi à igreja, ou pessoas que não vão à igreja há muito tempo, e que essa semana já fizeram muita fezinha por aí. Tem muita gente, irmão, que acredita em coisas, que deposita sua fé em status. Tem pessoas ousadas, que se ajoelham diante de uma imagem feita por mãos de homens, e clamam ali, acreditando no milagre. Eu quero dizer para vocês, que na ignorância do seu coração, muitas vezes são atendidas. Porque Deus não vê como o homem vê. Amém? Esse estudo não é sobre isso, mas existem milagres que acontecem na ignorância. Eu já falei sobre isso aqui. Quando nós vemos caravanas e mais caravanas chegando em Aparecida do Norte, em 12 de outubro, para pagar promessas, quem chega naquele quarto, naquela sala de promessas, de milagres, e vê a quantidade de pessoas ali chorando, e entregando ali uma oferenda em favor de um milagre, aquelas pessoas não são doidas, são pessoas que viram o milagre acontecer. E talvez você me pergunte: pastor, mas como é que isso pode acontecer? Eu já expliquei sobre isso aqui. A minha mãe fez uma promessa para mim, mamãe analfabeta, sem nenhum tipo de educação religiosa, estava vendo o filho morrendo, e existe amor maior depois do de Deus. Tem amor maior do que de uma mãe? Tem, amor? E disseram para minha mãe o seguinte: só tem um jeito, faz uma promessa. E o que ela fez? A promessa. Ela fez uma promessa acreditando que eu iria pagar essa promessa. Só que Deus já tinha um plano, um projeto para a minha vida. Amém? Então eu não morri e eu fui curado, não por conta da promessa da minha mãe, mas por conta da promessa de Deus da minha mãe. Você entende isso? Então muita gente está ali pagando por uma promessa porque Deus quer usar, porque Deus vai fazer alguma coisa e de alguma forma Ele vai encontrar a vida daquela pessoa. Mas essas pessoas estão depositando uma fé num pedaço de pau, num pedaço de madeira, ou a fé numa obra morta, quando nós, olha a diferença, quando nós, filhos, herdeiros de um Deus vivo, quando nós, filhos de Deus, quando nós temos acesso direto à sala do trono. Eu não sei se você prestou atenção, e quem conhece aqui o Antigo Testamento sabe o que eu estou falando. Para você chegar à presença de Deus, irmãos, era uma burocracia. Primeiro que não era qualquer um, você tinha que ser separado como sacerdote. Amém? Você tinha que ser separado como sacerdote. Para entrar na presença de Deus, você tinha que ter uma vida reta e totalmente limada.
O sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, ele tinha que estar amarrado com uma corda e com um sino. Porque se ele parasse de fazer barulho, todo mundo sabia que ele morreu. Porque entrou na presença de Deus em pecado, morria. E Moisés sabia exatamente o valor de estar na presença de Deus. Moisés não ficou satisfeito de somente com a palavra vai, debaixo da minha palavra vai. Ele disse, não, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for conosco, eu não vou. Você entende? Então não é só acreditar em Deus, você precisa caminhar com Ele. Acreditar que Ele mora em mim. Eu preciso acreditar que Deus mora em mim. Uma geração de homens e mulheres que se contentam com visitas, com momentos. Escuta isso, irmão. A noiva não é prostituta. Amém? A prostituta paga por um momento de prazer. A noiva usufrui do amor do noivo, do zelo do noivo. Nós somos a noiva de Cristo. Nós temos que nos aproveitar da presença dele. Eu não posso me contentar com a visita, irmão. Eu não posso me contentar com a visita. O noivado é um tempo de paixão avassalador. É um tempo em que eu quero mais e mais e mais a presença do noivo, porque eu estou buscando um casamento. O noivado é isso. Então eu preciso desejar que o Espírito de Deus esteja em mim. É muito interessante quando nós estamos no culto, de vez em quando eu ouço isso, pastor, eu senti a presença de Deus quando eu estava entrando nesse lugar. Eu senti a presença de Deus quando eu estava entrando aqui. Eu já ouvi gente pensando, pastor, quando eu estava no corredor aqui, eu já senti a presença de Deus no louvor. Eu senti a presença de Deus hoje, como há muito tempo eu não sinto. Isso é maravilhoso, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Mas muito melhor do que isso é viver com a presença dele. Então Deus não quer que você sinta a presença dele. Ele quer que você tenha a presença dele. Sabe? Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não for comigo, eu não quero dar um passo. Se o Senhor não for comigo, eu não quero tomar uma decisão. Se o Senhor não for comigo, eu não quero fazer nada. Porque eu preciso da sua presença. Nós vamos precisar dessa chave para lembrar sempre que nós somos um templo do Espírito Santo. E por isso nós podemos todas as coisas. Porque Ele habita em nós. Nós precisamos ter esse entendimento. Deus habita em mim. Filipenses 4,13 diz o seguinte: eu posso todas as coisas naquele, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nós temos falado nesses dias, irmãos, quem vem acompanhando, uma chave vai completando a outra. Nós temos falado de ousadia, nós temos falado de fé, nós falamos de arriscar, nós falamos de coisas que aos olhos humanos muitas vezes são loucuras. Nós falamos de coisas que aos olhos humanos muitas vezes não se encaixam. Mas por que ser ousado a esse ponto? Nós explicamos aqui na palavra. E por que trabalhar a fé desse jeito? Uma fé louca de homens e mulheres que parecem que são meio perturbados da cabeça. Acreditar num Deus invisível, num Deus que não se vê. Acreditar em coisas que não se materializam. Acreditar e viver de coisas que nós não vemos. Nós falamos sobre isso. Nós apresentamos aqui a galeria dos heróis da fé e entendemos que eles sem nós não foram aperfeiçoados. Nós precisamos trabalhar para isso. Arriscar sem medo, porque caminhamos com Deus, um Deus zeloso, que nos ama e que é a garantia de que tudo vai dar certo. Irmãos, eu compreendo, muitas vezes eu consigo ilustrar a condição da presença de Deus. Outro dia, uma irmãzinha falou comigo assim, Senhor, pastor, explica para mim. E eu entendo algumas pessoas com dificuldade de relacionamento com o Espírito Santo. Pastor, explica para mim o que é viver dirigido pelo Espírito Santo. E eu levei em consideração uma pessoa já de idade, humilde, e eu falei assim: a senhora já viu alguém dirigindo o carro e usa um aparelhinho chamado GPS, Google Maps, Waze? Já vi. Que vai mostrando para onde ir. Eu falei, então, o Espírito Santo é o GPS da nossa vida.
É necessário que nós venhamos a entender que por mais inteligente que eu seja, eu nunca vou conhecer o caminho certo se eu estiver sozinho. E aí quando eu falei sobre isso, ela falou assim, eu já estou até imaginando aqui uma listinha assim, e eu ouvi uma voz, ela falou assim, porque no carro do meu genro, era uma mulher que falava, aí minha filha falou assim, o que essa mulher falou daí o tempo todo? Ele falou, tá, vou colocar um rapaz para falar. A 200 metros, entre a direita. A 600 metros, curva acentuada à esquerda. E eu fiquei olhando ela falando, e eu achei engraçadinho ela falando. Ela falou assim, e eu ficava repetindo dentro do carro, porque eu achava engraçado aquilo. Eu falei assim, imagina o que é se nós tomarmos todas as decisões e caminhos na nossa vida, ouvindo a voz do Espírito Santo. Tome essa decisão. Faça isso. Assine esse contrato. Invista nesse negócio. Saia da zona de conforto. Avança. Não tenha medo. Não faça isso. Para. Cale-se. É hora de você falar, tomar uma atitude. Você já pensou nisso? E aí não importa a sua personalidade. Não importa se você é flemático, sanguíneo, colérico. Porque quando o Espírito de Deus vem, Ele toma o lugar, Ele toma as decisões e as atitudes, contando que eu me renda, me submeta à vontade boa, perfeita e agradável dele. E é aí que está a mudança. A transformação do homem se dá quando o seu espírito humano, a sua alma são subjugados pelo Espírito de Deus. Quando eu me torno verdadeiramente templo do Espírito Santo. Quando eu me torno igreja de Cristo. Quando Ele passa a morar na minha vida. Quando eu declaro, eu só quero ver você. Tem uma canção que ela tem algumas frases de adoração, mexem muito comigo. Tem uma canção que diz assim: o que fazer? O que dizer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos. Olha que coisa interessante. Eu não sei se alguém algum dia aqui já se apaixonou por alguém. Alguém algum dia aqui já se apaixonou por alguém? Confessa. Até hoje. Mas o relacionamento com o tempo ele se torna mais gostoso e mais fácil, né? Porque a intimidade é melhor. Mas existe um momento na paixão do ser humano que você muitas vezes não consegue falar o que você queria falar. Olha que coisa interessante. E por que eu estou chamando a tua atenção nessa noite? Porque existe um desejo no coração do Espírito Santo. Que nós nos tornemos tão apaixonados por Ele. Que como essa canção diz, o que dizer? O que fazer? Dizem que o homem apaixonado fica bobo, né? Tem irmão que é tão apaixonado, irmão, que quer dar caneca de Natal para a esposa. O árvore de Natal para o Papai Noel. Amém? Coraçãozinho. Não é? E aí eu quero te perguntar, você já chegou a se apaixonar nesse nível pela pessoa do Espírito Santo de Deus? Você entende o que é isso? Nós falamos da busca do Espírito Santo. Nós falamos do poder do Espírito Santo. Nós falamos, busque o batismo. Busque o selo. Busque a presença dele. E algumas pessoas conseguem chorar, se quebrantar, serem tocadas naquele momento. Você recebeu uma visitação. Eu quero dizer para você o seguinte: se a visita do Espírito Santo na sua vida é boa, você imagina ele morando contigo 24 horas por dia. Aleluia! 7 dias por semana. Todos os dias do mês e do ano. E você vivendo, se levantando e dizendo para ele: bom dia, Espírito Santo.
Seja muito bem-vindo na minha vida. Obrigado por passar a noite aqui juntinho comigo. Agora vamos juntos viver esse dia, Espírito Santo. Ah, como eu queria uma igreja com um monte de gente doida assim. Espírito Santo, vamos. Eu preciso lavar essa cara que você me deu hoje. Vem comigo. Espírito Santo, eu vou escovar os meus dentes agora, vou tomar um banho para lavar o seu templo por fora, mas que o Senhor possa me purificar por dentro e que só por hoje, eu possa ter garantido o meu passaporte para o reino da tua glória. Você já pensou nisso? Em você ser freado pelo Espírito Santo, você ouvir a voz dele e dizer para você assim: hoje eu não quero que você faça nada, só fica na minha presença, eu e você. E você tem uma fé tão doida, irmão, não sei como é que você está aí, mas eu sei como eu estou aqui, aleluia. Aleluia. De você dizer assim: eu vou dizer não para tudo hoje. Pastor, mas como é que pode isso? E se eu tiver 5 cabelos para fazer nesse dia? E se eu tiver 8 unhas agendadas? E se eu tiver tatuagens pagas? E se eu tiver encomendas de bolsa? E se eu tiver de fazer arte? E se eu tiver de fazer? E se eu entender que sem ele eu morro? E se eu entender que eu posso teimar e ele simplesmente me recolher naquele dia, eu não vou fazer nada? E se eu entender que obedecer é muito melhor do que sacrificar? E se eu entender que nós estamos num nível de comunhão tão grande, que se ele disser para mim que quer passar o dia inteiro comigo, eu tenho o privilégio de passar um dia na presença do meu amado. Quantas pessoas passam o dia inteiro no hospital, um dia inteiro estressado, chorando, um dia inteiro loucos, correndo contra o tempo, contra o relógio, e o Espírito Santo do lado dizendo: eu só queria que você me desse um pouquinho da sua atenção. Eu só queria que hoje de manhã você tivesse me pedido para te ajudar. Eu só queria que hoje você lembrasse que eu estou com você e que eu estou aqui para te ajudar. Eu só queria que você lembrasse que nós dois somos um e que eu não quero só visitar você. Eu não quero te visitar comigo e ver você chorando, sentindo a minha presença. Eu não quero que você se arrepie quando no louvor eu me apresentar, porque eu habito neles. A minha palavra diz isso, eu habito nos louvores, é por isso que você sente a minha presença. Mas eu não quero ser desprezado quando você sai dali. Eu quero estar contigo no seu trabalho, nas tuas decisões. Eu quero estar contigo nos teus momentos difíceis, mas eu quero estar contigo nos seus momentos de alegria. Eu quero ser o seu consolo na angústia, mas eu quero ser lembrado quando estiver tudo bem. Eu só quero ser seu, porque esse é o propósito do Espírito Santo. E eu entendi quando Jesus com os seus discípulos diz: eu vou para o Pai, mas eu não vou vos deixar sós. Eu vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador, porque vocês vão sentir a minha falta, porque eu não vou estar mais com vocês, mas vocês não estarão sozinhos. E quantos de nós caminhamos sozinhos? Quantos de nós temos um Deus lúdico, um Jesus que está mais distante dos crentes quanto o Jesus dos católicos? Quantos ainda precisam de uma imagem para se lembrar quem Ele é? Quantos ouvem falar do Espírito Santo, mas nunca tiveram a experiência? Então não basta somente acreditar em Deus, é necessário caminhar com Ele, viver, entender a dependência dEle, a necessidade dEle. E Ele disse assim: aos meus anjos eu darei ordem ao teu respeito. Olha que coisa interessante, olha que moral. Aos meus anjos eu darei ordem a teu respeito.
Deus, o dia que eu precisar de um anjo, é porque o teu Espírito está longe de mim. Você consegue entender isso? Porque quem carrega em si o Espírito de Deus não tem necessidade de nada. Quem tem dentro de si o Espírito de Deus não tem necessidade de nada. É Ele o que supre todas as nossas necessidades. Eu não imagino um ser humano sendo enganado se é guiado pelo Espírito de Deus. Eu não imagino um ser humano tomando decisões erradas se ele está sendo direcionado pelo Espírito de Deus. Eu não imagino um ser humano que não prospera, que não rompe, um ser humano que não cresce na palavra, um ser humano que não chega na sala do trono de Deus quando faz uma oração. Eu não consigo imaginar. Se ele carrega dentro dele o Espírito do próprio Deus. E é isso que Deus está esperando de nós. Ele está esperando de nós a semelhança. Quando Ele disse: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Façamos o homem aquilo que eles vão ver. Imagem é o que se vê, mas semelhança é o que nós carregamos dentro de nós, a essência. E imagina que o teu testemunho é um testemunho de cristão, quando a sua semelhança é a semelhança de Deus no perdão, no amor, no relacionamento, na intimidade. Pastor Barroso abriu o culto de hoje uma palavra que quem não entendeu na simplicidade, a condição da comunhão. Eu não posso dizer que amo um Deus que eu não vejo, se eu não amo o irmão que está diante dos meus olhos, que os meus olhos contemplam. Olha a condição do relacionamento. Então você imagina uma pessoa que tinha todos os defeitos do mundo. Eu não sei se você conhece alguém difícil de lidar na sua vida. Não sei se você conhece alguém que é problemático. Eu não sei se você conhece alguém que chega a ser odioso na sua forma de ser. Alguém conhece alguém assim, irmão? Difícil de lidar? Não, meu irmão. Eu conheço. Gente, odioso, tá vendo? Só difícil de lidar. Odioso. Conhece ninguém? Por que eu estou perguntando isso? Porque essas pessoas são a matéria-prima que Deus usa para trabalhar em nós a transformação do Espírito. Amém? A matéria-prima é você entender o que é você lidar com Judas, alimentá-lo, chamá-lo de amigo, lavar os seus pés, mesmo sabendo que ele é Judas. É você entender o que a palavra diz, que nós devemos amar os nossos inimigos. Quando eu entendo isso, quando eu tenho uma convicção de que o Espírito de Deus, ele é tão necessário quanto o ar que eu respiro, eu queria que você pensasse nisso e dissesse para Deus: Deus, eu preciso do teu Espírito, como eu preciso do ar que eu respiro para sobreviver. E como é que eu entendo essa necessidade, pastor? Eu vou te dizer como. Prende a respiração por 5 minutos. E o que acontece com você? Após o 3º minuto, para quem é bom de apneia, o que acontece? Fala, irmão. Você vai ficar desesperadamente buscando, porque se você não conseguir respirar, o que vai acontecer? Sem sua presença, Senhor, eu morro. Sem a sua presença, eu morro. Já tem gente cantando isso aqui, mas não conseguiu entender a essência da necessidade da presença de Deus. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu me lembro quando
Pode vir daqui para frente, a gente está fazendo isso todo dia. Todos os dias a gente está fazendo isso. A gente termina essa parte com todo mundo junto aqui na frente. Eu sou apaixonado pelo Espírito Santo. Eu já passei algumas experiências muito interessantes com o Espírito Santo. Algumas pessoas aqui já sabem. Quando eu estava no tratamento do câncer, a minha família estava toda em São Paulo. E eu estava aqui recebendo o suporte da Wanda Janaína, que já foi para agora. E eu fazia quimioterapia e eu ficava muito ruim. Então eu deitava. Ela fazia uma caminha para mim do lado da cama dela. Então tem um vizinho deles que levava para mim água de coco. Era a única coisa que entrava no meu estômago, água de coco. E aí eu consegui um emprego doente. Eu estava trabalhando. Eu tinha um Chevette. E eu parei em frente ao Merck, ali aquele sinal do Merck, na Taquara. E eu estava num dia muito difícil. Eu tinha feito a quimioterapia, mas eu tinha que trabalhar. E eu tinha que buscar o resultado dos exames. E eu falei, Deus, fala comigo, Senhor. Saudade do meu filho, da família. E aí começa a tocar uma canção da Ludmilla Ferrer. E quando ela começa a tocar no rádio, eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo. Eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo. E ela dizia assim, toma os teus olhos, põe em ti a minha visão. Toma sua boca, profetiza, filho do homem. Toma o seu coração e derrama uma unção sem limites. Toma o teu seio, levanta-te, diz o Senhor. Te chamei, filho meu, para ser vencedor. Te tirei de trás das manhãs, como fiz com Davi, com meu olho de ungido. E eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, era eu e o Espírito Santo. Irmãos, eu perdi a noção de onde eu estava, o que eu estava fazendo. E aí eu me dei conta quando começaram a bater no carro. Algumas famílias me viram chorando no carro e o pessoal foi me socorrer. Mas eu estava bem. Era só a presença de Deus. E eu me lembro de uma família que veio pelo carona, era a família de crentes. E quando ele abriu a porta do carro, que ele ouviu o louvor, ele começou a glorificar o nome do Senhor. Eu falei, irmão, eu estou bem. Eu só estou sentindo a presença de Deus. Eu só estou sentindo a presença de Deus. Só que eu estava sentindo a presença de Deus fazendo besteira. No sinal, parei tudo. E desde então, eu tenho buscado muito essa condição de ouvir a Deus. Nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos difíceis. E eu procuro ser grato a Deus. Se tem uma coisa que entristece o Espírito de Deus, é quando nós nos tornamos pedintes. Quando nós só nos aproximamos de Deus. Algumas pessoas aqui sabem do que eu estou falando. A gente fala de relacionamento, tem muito isso entre marido e mulher, né? O tratamento é diferente quando quer alguma coisa. Então eu quero chamar a sua atenção nessa noite para isso. Não trate o Espírito de Deus de duas formas. Não use o nome do Senhor quando você só tiver necessidade dele. Mostre para ele que você precisa dele toda hora, todo tempo. Busque incessantemente a presença do Espírito. Irmãos, acredita nisso.
Eu nunca vi. E eu tenho certeza que eu jamais vi ninguém cheio do Espírito de Deus lamentando qualquer coisa. Cheio do Espírito de Deus lamentando qualquer coisa. Que nós sejamos cheios da presença de Deus. Que nós não venhamos permitir que as ansiedades, os projetos, os sonhos, a ousadia, os riscos que vamos correr, subjuguem a pessoa mais importante da nossa vida. O ar que nós respiramos. O Espírito Santo do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Chega mais perto do altar. Sabe, Espírito Santo, essa noite eu te pedi para que o Senhor tomasse essa igreja. Eu sei que muitas vezes nós erramos, os nossos sentidos pecam. Pecamos ao pensar, ao falar, muitas vezes ao observar alguma coisa com os nossos olhos. Pecamos como homens. Pecamos, Senhor, porque ainda estamos na terra dos viventes e estamos buscando santidade. Mas o meu pedido ao Senhor é que o Senhor tome a sua igreja, o Senhor tome com autoridade. Eu sei que a sua palavra fala da sua sensibilidade. Eu sei que muitas vezes nós impedimos o Senhor de se aproximar. Muitas vezes a nossa alma, ela grita tanto. Muitas vezes o egoísmo, sabe? A nossa personalidade humana. Ou eu quero, eu faço, eu sou assim, eu sou desse jeito, impede que o Senhor haja na nossa vida. Mas eu quero nessa oração, Espírito Santo, te fazer um pedido muito especial. Visita os teus filhos. Visita eles, Deus. Visita na madrugada, visita durante o dia, visita dirigindo, trabalhando, andando. Visita na intimidade, visita na necessidade. Visita o teu filho, Senhor. Visita os teus filhos. Nós sabemos que cada um deles tem uma característica, cada um deles tem um jeito, cada um deles vai ser tocado de uma forma diferente. Mas o Senhor conhece cada um de nós intimamente. O Senhor conhece as nossas necessidades, fraquezas e forças. O Senhor conhece e sabe estrategicamente o melhor momento de nos alcançar. Então, Espírito Santo, eu quero te pedir, pega essa pessoa por dentro, pega, Senhor, e muda, transforma, quebra o vaso, faz de novo. Ó Deus, faça o que tem que ser feito, mas que haja conversão genuína, verdadeira, que nós possamos ter homens e mulheres, promotores do reino de Deus sobre esta terra, homens e mulheres com autoridade de Deus, homens e mulheres com testemunho do Senhor, homens e mulheres que vão tomar decisões e atitudes com autoridade e maturidade de um verdadeiro cristão. Deus, que nós possamos entrar num outro nível de ministração de palavra, que as pessoas possam ter um conhecimento teológico, que as pessoas possam comer um alimento mais forte, homens e mulheres, Senhor Jesus, sem infantilidade, imaturidades espirituais. Levanta, Senhor, uma geração forte neste lugar. Levanta uma geração, Senhor, que vai mudar o conceito e o contexto de servir a Deus neste território. Que nós possamos alcançar a nossa casa, a nossa família, os nossos vizinhos, que nós possamos alcançar a todos aqueles que se aproximarem de nós, que nós sejamos verdadeiramente promotores do teu reino nesses dias. Visita, Senhor, aquele que se encontra mais fraco, o menor da sua casa.
Fala no coração dessa pessoa. Fala na alma dessa pessoa. Fala no espírito dessa pessoa. Eu não quero passar só um tempo contigo. Ei, Espírito Santo, fala. Eu quero morar. Eu quero morar na tua casa. Eu quero que você seja de verdade meu tempo. Eu quero que você seja a minha voz nesta terra. Já imaginou o Espírito de Deus dizendo para você: eu quero que a sua voz seja a minha voz. Eu quero que os seus passos sejam os meus passos. Eu quero que as suas mãos sejam as minhas mãos. E que quando você tocar em alguém, o milagre aconteça. Que quando você liberar uma palavra para alguém, essa palavra ela encontre nesta vida exatamente o propósito para que ela foi lançada. Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, levanta uma geração cheia do Espírito Santo, homens e mulheres que vão ministrar em línguas, que vão ser cheios do teu Espírito, que vão ter visão espiritual, que vão ter voz profética, homens e mulheres, Senhor, que vão ser desejáveis, admiráveis, atraentes, não pela roupa que vestem, não pelo carro que dirigem, mas pelo que carregam do teu Espírito, da tua unção nas suas vidas. Se você puder, diga assim: Espírito Santo, eu não quero mais sentir a sua presença por um tempo. Eu não quero mais sentir o prazer da sua presença e ter que me despedir do Senhor. Diga: Espírito Santo, a partir de hoje, o Senhor não é mais o visitante. O Senhor é habitante na minha vida. Diga: seja bem-vindo. Fique à vontade. Muda, Senhor, o que precisar ser mudado. Faça o que precisar ser feito. Porque eu sei que só assim eu vou viver a sua vontade boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. O presente dele da obra. Amém? Quem não pegou ainda o envelope da conservação dos registros? Amém? Quem não pegou? Amém. Levanta o envelope do voto. Deus, em todo o propósito que nós estamos fazendo, está sendo direcionado pelo teu Espírito. Em todos eles. Eu tenho te pedido que o Senhor se mostre na saúde, na família, no trabalho. Mas que o Senhor se mostre, Senhor, na vida espiritual. E que o reflexo de tudo isso esteja na nossa vida financeira. Porque um Deus que transforma não faz pela metade, muda tudo. E nós queremos viver a dignidade dos santos. Nós queremos que a nossa vida seja admirada também pelo cuidado do Senhor na nossa vida financeira. Abençoa cada semente de fidelidade. Abençoa cada dizimista, cada ofertante da sua casa. A cada um que não trancar o coração e entender o propósito do amor e do compromisso contigo. Eu abençoo e consagro diante do seu altar como é o propósito
Em nome de Jesus. Amém? Pode voltar para o seu lugar. Aleluia. Vai voltar para o seu lugar. Só um time voltar. Amém? Acerta as duas para mim, por favor. Aleluia.